Você terá de armazenar suprimentos. Evening, my precious friends. Isso é a imagem de Deus. Deus é um espírito. Esse homem perdeu a sua origem no jardim do Éden. Sua afinidade, comunhão com Deus foi cortada aí por causa do pecado e incredulidade. Incredulidade no quê? Na palavra de Deus. Um quadro foi pintado certa vez para Eva e lhe disse quanto mais brilhante isto seria se ela simplesmente excluísse a palavra de Deus. Examine aqui a razão. Você não pode. Deus... Há diferença entre a razão e a palavra de Deus. E a palavra de Deus é verdadeira. A razão é falsa. Você não pode concluir nada logicamente. Isso é certo. Nossa mente não é, veja você, não é suficientemente boa, ou nunca será, para esquadrinhar a eterna sabedoria de Deus. E por isso, você não pode racioná-la, você somente tem que crer nela. E de modo que o quadro foi pintado lá no passado através de nosso primeiro pai e mãe, e eles caíram. E isso rompeu a relação com Deus, e foram lançados para fora do jardim do Éden. Desde aquela hora, Deus começou a gritar para lá e para cá nos jardins, procurando o seu filho perdido. E então, a única maneira que Deus então poderia alguma vez redimi-lo, seria fazer descer e redimi-lo, Ele próprio. Não numa outra, não mandar algum outro. Ele não podia enviar um anjo. Isso não estaria certo. Porém, a única maneira que Deus poderia redimir o homem era Ele mesmo descer para redimi-lo. Se alguém pecasse aqui e, que coisa, eu fosse o juiz deste grupo de pessoas, e eu tivesse a jurisdição sobre todos vocês. E se alguém pecasse e eu dissesse, agora irmão Graham, eu desejo que o irmão pague o preço. Isso não seria justo. Se eu dissesse para o meu próprio rapaz para pagar o preço, isso mesmo assim não seria justo. A única maneira que eu poderia ser justo é eu mesmo tomar o seu lugar. E o quê? Eu fui o que pronunciou o julgamento. E então, se eu desejar redimir o homem, eu mesmo tenho que tomar o seu lugar. Vocês ainda estão me escutando? Agora olhem, eu quero que vocês observem algo. Então, a única maneira que o próprio Deus poderia redimir este homem era descer e tomar o seu lugar. E isso era uma lei que foi dada por Moisés, de redenção, que isto tinha que ser através de um redentor parente. Um homem que primeiramente fosse digno, um homem que valesse o preço, um homem, então, que desse seu testemunho público e redimisse a herdade perdida de alguém que tinha caído. E então Deus foi digno. Ele desceu há cerca de 1900 anos atrás na forma de um bebê, nasceu numa manjedoura, fez sombra pelo Espírito Santo, não nasceu por desejo sexual, ele foi Deus. O sangue de Deus estava dentro dele. O bebê sempre é o sangue de seu pai, nunca de sua mãe. Nós todos sabemos disso. Eu ensinei isso aqui antes, algumas vezes, e vocês sabem que o bebê não tem nenhuma partícula do sangue da sua mãe nele, nem um pouquinho. Não, nada tem. Isto é sempre o sangue do macho. Uma galinha pode pôr um ovo, porém, se não é fecundado, nunca chocará. Não importa quão bonito seja o ovo e quão bem ela o aqueça, ele sempre será infértil. Ficará aí mesmo e apodrecerá, isso é certo. A não ser que a ave macho tenha estado com a ave fêmea e o germe da vida venha do macho. Portanto, quando Maria, não conhecendo nenhum varão, ela esteve com o macho, Deus, o Jeová Todo-Poderoso, e ele lhe fez sombra, e Deus é o Criador que criou a célula de sangue no ventre de Maria, não conhecendo nenhum varão de modo algum. E isso produziu o mesmo sangue criativo de Deus para nos redimir da nossa vida que entra aqui nascida por desejo sexual. E logo aquele sangue foi derramado das veias de Emanuel na cruz do Calvário, e hoje tem o mesmo poder salvador, redentor, santo, que teve no dia que a transfusão foi feita no Calvário. Vocês creem nisso? Amém! Agora, isso é correto, nós somos redimidos pelo sangue de Deus. A Bíblia diz, nós somos comprados pelo sangue e redimidos pelo sangue, o sangue do próprio Deus. Como isto foi o sangue de Deus, Deus não tem sangue.
Como poderia sê-lo? Porque foi o sangue criativo de Deus que Ele criou para nos redimir. E veio e morou naquele mesmo corpo que Ele criou. Portanto, Ele não podia... Deus tinha que sofrer tentação. Ele não podia sofrer tentação. Ele tinha que sofrer a tentação sexual. Ele tinha que sofrer todo tipo de tentação, ser tentado pelo diabo em riquezas e poderes e domínios e assim por diante. Ele tinha que sofrer tudo isso. E para fazê-lo, ele não podia estar como Deus em espírito, ele tinha que ser Deus em carne. Agora, eu estou falando esta manhã sobre a deidade de Cristo, de modo que vocês saibam quem é que nós estamos adorando hoje. Não um bebê numa manjedoura, ou nenhum Papai Noel, porém nós estamos adorando o Deus Todo-Poderoso, na deidade de seu Filho. E observem então, aquele sangue desceu e era Cristo Jesus. E o próprio Deus, vindo de Espírito, entrou em Cristo Jesus. E a Bíblia disse que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. É isso certo? O próprio Deus Jeová morou em Cristo e foi feito um parente nosso, porque ele nasceu em carne humana como nós somos. É isso certo? As células de sangue foram desenvolvidas por Deus, e as células de carne foram desenvolvidas no ventre de Maria, que deu à luz o Filho. E Deus desceu e viveu em carne humana, e foi tentado em todas as maneiras exatamente como nós somos. Vocês creem nisso? Muito bem. Agora, então, quando ele fez isso, ele deu o seu sangue livremente. Ele não tinha que fazê-lo. Ele fez esse sacrifício. Ele poderia ter seguido para cima para a glória. Ele poderia ter sido transfigurado como ele foi no Monte da Transfiguração, seguido para o céu e nunca morrido por nós. Porém, por estar disposto a morrer por nós, ele deu livremente o seu sangue no Calvário. Isso é certo. E ele foi um homem de dores, experimentado em trabalhos, e ele deu um testemunho público. No livro de Ruth está um quadro muito bonito ali, de como Boaz, tipo de Cristo, de como Ruth atravessou para um país estranho como uma apóstata, saiu da terra e trouxe de volta com ela, eu quero dizer, Noemi, e trouxe de volta Ruth. E quando Ruth voltou, ela estava do país de Moabe. E quando ela voltou, ela era uma moabita, absolutamente um quadro da noiva gentia, da igreja. E quando ela foi se despedir de Noemi, Noemi lhe beijou-a, ele disse que voltasse ao seu povo. Ela disse, eu irei contigo ao teu povo, que o teu povo seja o meu povo, que a tua habitação seja a minha habitação, que o teu Deus seja o meu Deus, e nada, a não ser a morte, nos separará. Onde tu morreres, morrerei eu. Onde tu fores sepultada, eu serei sepultada. Agora, eis um quadro da igreja gentia entrando em Cristo. Porque uma vez nós éramos estranhos, longe de Deus, somente os judeus eram os únicos a serem salvos. Porém nós, estando mortos em Cristo, aceitamos a semente de Abraão e somos herdeiros de acordo com a promessa. E Cristo obteve uma noiva gentia. Isso é exatamente correto. Agora, para poder redimir Boaz, para redimir a herdade perdida de Noemi, essa foi a condição apostatada de Israel. Então Moabe tinha que sair, e quando ele saiu, Boaz, melhor dizendo, e quando ele saiu, ele tinha que descalçar o seu sapato perante as portas, perante os anciãos, para dar um testemunho público que ele tinha redimido aquela mulher perdida em sua herdade. E ao fazer isso, então ele comprou de novo também, ele obteve aí a sua noiva, a mulher que ele estava procurando. Ele tinha que redimir a mulher primeiro, a fim de ter a noiva. Vocês não veem? E isso é a mesma coisa que Cristo fez. Ele deu um testemunho público às portas de Jerusalém. Quando ele foi moído, castigado, afligido, ele foi levado até o Calvário, para a chamada a colina do Gólgota. E banhou a colina com o seu próprio sangue, como um testemunho público que ele tinha redimido toda a herdade perdida desde lá atrás no princípio. E tem redimido o seu povo da maldição do pecado e das garras do inferno. E sabendo que ela precisaria de algo mais nos últimos dias do que ela tem agora. Ele disse, não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, o qual é o Espírito Santo. Ele habitará convosco para sempre. Um pouco mais e o mundo não me verá mais. Mas eu vou subir ao céu e ter este negócio preparado. E eu voltarei e estarei convosco, ainda dentro de vós até o fim da era. Isso é do que eu estou falando. Vocês ainda estão me ouvindo? Digam amém. Isso é certo. Isso é do que eu estou falando agora. É ele voltando novamente em seu poder. Eras têm decorrido. Oh, quem é ele?
Que coisa! Esta manhã eles pensam em algum pequeno objeto de adoração, alguma pequena manjedoura aí fora, Isso, eu não estou pensando nisso. Eu estou pensando em Cristo, a esperança da glória, em nossos corações esta manhã, pelo Espírito Santo. Isso é certo. Oh, condenado pelo mundo! Deus sempre tem vindo ao mundo. Quando ele veio, o mundo o odiou. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho de Deus. Nós estamos nesse dia, amigos. E agora notem, um pouco e o mundo não me verá mais. Contudo vós me vereis, porque eu estarei convosco, ainda em vós, até mesmo o fim do mundo. Isso é certo, ele está aqui agora. E nos dias, de que maneira o seu grande quadro sempre se repetiu em ciclo e fez acontecer a mesma coisa que nós estamos vendo agora. O grande drama está posto e nós estamos prontos agora para ver grandes coisas acontecerem.